Que bonito é o Ronaldo entrando em campo de calcinha e tamanco, dando mole pro Pelé. É tempo de Copa, é tempo de Brasil, é tempo de Hexa. Brasil! Será? Bem-vindos a mais um Cativeiro Cast e eu espero bem que esse episódio esteja saindo antes do Brasil ser eliminado. Catiele do futuro, por favor, se apresse, porque o tempo urge e mais dia menos dia, toda hora é hora da gente sofrer aí esse risco enorme chamado Noruega, ou França, ou Espanha, porque graças a Deus a Alemanha já foi pro beleléu, então seguimos tentando assim ser esperançosos. E é disso que a gente vai falar hoje. E pra você que não gosta de futebol, eu quero dizer, como ex-hater de futebol, ex assim, né, é um passado assim bastante recente, então fica pelo entretenimento, fica por mim, fica, promete? Eu vou fazer valer a pena pra você, e aí a gente vai juntos entendendo um pouquinho, falo como quem não sabe, pra quem também não sabe e não quer saber, mas aí a gente faz companhia um pro outro. Podemos ser assim. E você que gosta e entende de futebol, já peço perdão aqui pela ignorância, mas a gente vai falar hoje de Copa, do meu jeitinho, um jeitinho ali de uma pessoa recentemente entusiasta do tema futebolístico, né? E patriota que ela é. Então vamos conversar um pouquinho. Bem-vindos a mais um episódio para você sorrir. E espero bem que você sorria, porque juntos sorriremos também quando a gente tiver 6 estrelinhas no nosso peito. Ai, que delícia! Brasil! E que delícia também poder ter tido a honra de já estar viva e ser nascida nos 2 dos atuais 5 títulos de campeão mundial, né, que o Brasil tem nessa Copa do Mundo. E eu tenho vagas memórias de 2002, quando eu vi, mano, juro, pra você que é mais novinho, não sei se você tá por aí, mas se alguém tiver aqui novinho, gente, que sabor é você olhar pras ruas, cara, e o mundo assim, né, o nosso país inteiro estar alastrado de carros e carreatas e gritaria. Gente, todos os problemas são esquecidos quando a gente se une em prol de uma comemoração chamada título mundial, né, quer dizer assim, mundo, cala a boca que o Brasil chegou. Esses sentimentos tomando conta do nosso coração, do nosso ser, em conjunto, em coro, todo mundo sentindo e pensando isso, até pra quem tá cagando pra futebol, a pessoa dá um risinho, dá um quentinho no coração dela, cara, que sabor. E eu vivi isso e eu lembro dessas carreatas e foi, assim, surreal. E eu quero muito estar viva pra ver isso acontecer de novo. E vai acontecer, pode não ser agora, pode não ser na próxima, pode não ser na outra depois da próxima, mas um dia, antes de minha morte, eu espero ver essa cena acontecer mais uma vez. E aqui, gente, eu quis compartilhar um pouquinho do que é esse sentimento que, inclusive hoje, nem foi vontade minha, mas acabei vendo um vídeo onde o menino falou a exata frase que eu também penso, que é esse sentimento patriota que surge na pessoa que não mora mais no Brasil. Quer dizer, quando a gente tava no Brasil, não é que a gente tava cagando, a gente valorizava a nossa cultura, a gente, assim, a gente se valorizava. Eu posso falar por mim que eu valorizava. Eu sei que tem muito vira-lata aí que sai do Brasil e fica puxando o saco pra gringo, não é o meu caso, mas juro pra você que realmente, quando a gente sai do nosso país, parece que a gente tem um carinho ainda maior, assim, sabe? Fica dobrado, multiplicado o sentimento, talvez, que a gente tem de raiz, né? De essência, de origem. Então a gente fica mais apaixonado pelo Brasil. Esse é o sentimento que eu senti, que começou a correr dentro de mim, gente, nos últimos anos. Coisa assim que foi se alastrando, e até engraçado porque quem me conheceu aqui, falando assim de pessoas que não são brasileiras, até porque se fossem também entenderiam, mas quem não é, fala, meu Deus, vocês são muito patriotas no Brasil, eu conheço vários brasileiros, todos vocês são muito patriotas, etc. E eu acho que é um pouco desse fenômeno, né, porque são vários brasileiros que estão no exterior, e aí a gente fica nesse modo, né, defensores, apaixonados, fanáticos pelo nosso país. E eu vou falar que realmente, cara, eu comecei a ficar mais estudiosa da história do Brasil, em todos os níveis esportivos, políticos, econômicos, históricos, todos, justamente para saber o que falar na hora que eu tiver que falar do meu próprio lugar. Eu passei a não aceitar mais não saber de mim mesma,
da minha origem, né? A gente sabe de tanta coisa de todo mundo, bora saber do Brasil também. Então eu acho que se você mora fora e tá ouvindo esse episódio, comenta aí se você já teve esse sentimento também. Às vezes você não chegou a morar tanto tempo fora, mas já teve uma experiência assim, né, sendo imigrante, se isso também aconteceu com você, porque eu acho que é normal, né? É normal, e eu tô exatamente nesse momento. Mas agora com especificidade falando, né, de você gostar de futebol ou gostar da Copa do Mundo, eu sei que a gente tem um país com muito incentivo nisso, é super da essência a gente ter um parente, um pai, um tio, uma mãe, um irmão, sei lá, alguém no núcleo familiar que já traz pra gente essa herança do gosto pelo futebol. Eu acho que acabou tendo um déficit em relação a isso na minha própria família, não havia uma figura assim extremamente fanática por um time, gostava mas acho que não o suficiente pra influenciar. Eu até costumo dizer que a minha escolha por time quando eu era criança, porque logo vi que era importante eu dizer algum time. Se alguém perguntar qual é o seu time, você torce pra quem? Não era opção de dizer, não, eu não gosto, não, eu não curto futebol. Você já tinha que responder algo. Só que eu não tinha familiaridade com nada, eu nem sabia o que era direito time, qual que tinha opção pra eu gostar, eu não fazia ideia. E eu fui um dia colocada à prova, contra a parede, a minha melhor amiguinha da infância chega e fala: qual é o seu time? Para qual time você torce? Eu me vi ali querendo que ela, né, me admirasse e fôssemos cada vez mais amiguinhas, então eu voltei a pergunta pra ela, falando: qual é o seu time? E ela disse: eu torço pro Atlético. E eu rapidamente disse: eu também. E aí ela faz a tréplica: é o Atlético Paranaense ou Atlético Mineiro? Aí a minha casa caiu e num reflexo que eu nem sei de onde foi Deus que me guiou, eu disse: Atlético Paranaense. E ela disse: eu também. E nos abraçamos. E nesse dia, inclusive naquele exato momento, eu me tornei atleticana naquela época. Por quê? Porque depois disso você acha que eu fui acompanhar futebol? Eu fui nada, menina. Se eu parei pra tentar olhar pra TV pra um lado, né, de alguma maneira, foi raros momentos. E eu quero te dizer, você que gosta de futebol, e hoje eu, né, que tô aprendendo a gostar, eu quero te descrever o que eu via quando eu olhava não só pela TV, porque eu já vi jogos ao vivo. Era como se eu estivesse olhando para um quadro verde, uma tela completamente verde, com pequeníssimos pontos coloridos que em um momento ou outro se mexiam, mas o verde era tão, sabe, imponente naquela minha visão, tomava tanto mais da minha atenção que gerava uma imagem aborrecida, gerava uma imagem, né, assim, tediosa para que eu assistisse e para que aquilo captasse minha atenção. Logo, eu não era capturada por esse, sabe, por essa coisa de torcer, por essa coisa de ir atrás e saber e não. Eu não entendia nada do que estava acontecendo porque eu nem conseguia ver o que estava acontecendo. Era basicamente isso. Por mais que tivesse o zoom da câmera. Ah, e outra coisa que é muito importante frisar, e agora, enquanto falava pra vocês, eu tive essa realização. Gente, realmente, agora parando pra pensar, quando eu era criança, gente, olha a diferença gritante que é você olhar um jogo de futebol televisionado hoje. Gente, hoje, que a gente tem até a caralha do tênis da Nike, daqui a pouco que os jogadores vão jogar, vão ter câmeras embutidas pra que a gente veja exatamente pra onde ele chutou e pra onde o corpo dele tava virado na hora do lance. Porque hoje a gente, além do VAR e além da câmera aérea, a gente tem até câmera no próprio cara ali que apita o jogo, né? A gente tem ali as pessoas ali correndo no meio do campo com câmera. Então, assim, é extremamente coberto pra que a gente veja de todos os ângulos hoje, que se torna mais dinâmico, se torna muito mais interessante, o lance se volta, você consegue ver em câmera lenta, você consegue ver o tititi, tutu, você consegue ver uma animação em 3D da molécula do pé do jogador entrando na área que ele estava impedido em tempo real. Essas coisas não existiam, gente. Então pensa a gente sendo criança, olhando para uma tela estática, com os pontinhos super distantes. E você, era isso, gente, conseguiu ver a jogada, viu, não conseguiu ver, se fudeu. Talvez lá pra frente, na reportagem, quando forem falar daquele jogo, você consiga saber o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas na hora era só no máximo, o narrador ali, Galvão Bueno, te falando assim: olha, foi isso ou foi aquilo. E ele também, às vezes, coitado, limitado ali com as visões dele, que também não é porque ele narra muitos jogos, inclusive a saber, né, ganhou recentemente um Guinness do narrador de Copas do Mundo de todos os tempos, né, mas mesmo ele ali, na hora do jogo rápido, não conseguia ter a visão biônica. Então agora realmente se tornou mais interessante ver um jogo de futebol. Então era por isso que eu não gostava de assistir partidas. E quando eu estava presencialmente em jogos, porque sem
Eu já fui essa namorada que acompanhava o namoradinho, que torcia para o pior time de todos os tempos, e dá uma dó isso, né? Eu sempre falava, cara, que dó. Eu falei dessa questão de você ser influenciado a gostar de um time quando era criança. Agora, imagina você ser influenciado a gostar de um time que só perde, mano. Um time assim, ó, Série D. Um time que tá lá no final do final, um time que, coitado, gente, sobrevive por oxigênios e olha lá. Imagina que dó isso, você tá lá. E o namoradinho, na época, a gente sofria pra esse time, que já era sofredor por si só. Então dava uma dó, né? Mas eu ia lá com ele, lá no estádiozinho, pequenininho, ia lá ver o jogo. Eu ia lá pela comida, pra comprar uma pipoca, pra comer um cachorro quente. Eu tava vendo a galera jogar bola na minha frente e eu me via distraída pelo voo do pássaro que passava no céu. E olha que já fui em jogo caindo pé d'água forte, gente. Chuva grossa. E eu lá de capa de chuva, minha mulher inteira saindo ensopada pra ver time ruim jogar e perder. Complicado, né? Olha o que o amor me faz, já diria Sandy. Então, tudo isso pra dizer, gente, e contextualizar vocês, que eu também, se você tá ouvindo eu falando que a Tchelle não gosta de futebol, eu era você. Eu era você. Na verdade, eu tô assim, é até engraçado eu falar que eu era você, porque é muito recente eu não ser você. É coisa de dias. Você vê como é que é o sociopatagem, né, gente? A gente muda de personalidade assim, ó, imediatamente, e a gente fica com os 2 pés cravados da nossa nova personalidade. Aqui não há apego a nenhum ego. Aqui a gente é tudo e todos, e ao mesmo tempo nós não somos ninguém. E é engraçado porque, como eu não gostava de futebol, se tornava muito difícil pra mim, por mais que fosse Copa do Mundo. E eu lembro também de umas lembranças, assim, quando eu era criança, de futebol ser uma coisa que até me assustava, porque as pessoas em volta que eram mais aficionadas, por exemplo, o jogo de 94, eu lembro, gente, de tá bebezinha, assim, criancinha, que na época eu tinha 2 anos de idade, eu lembro de estar assim no colo do meu tio, e ele gritava assistindo o jogo, e eu lembro de eu estar meio assim aninhada, gostosinha ali dormindo, e eu acordava assustado, com o coração acelerado, tipo assim, eu detestava grito, gente. Então ver os adultos gritando por causa de futebol, isso me assustava. Então eu não curtia de jeito nenhum, não gostava. E aí, pra não dizer que não, na última Copa, onde eu já tava ali, né, gostando do fervo, porque daí, se você não gosta do fervo no sentido, se você não gosta do futebol, tem muita gente que só quer uma desculpinha pra se reunir e beber com os amigos, correto? Agora imagina se você também não bebe, que era o meu caso, a maior parte da minha vida. Então, realmente era mais complicado de eu me entrosar. Eu lembro que teve a última Copa, desculpa, a penúltima Copa, onde eu não bebia nem nada. Cara, eu não gostava da Copa do Mundo. E eu lembro que os meus amigos, coitados, se reuniram pra tentar, né, assistir juntos, etc. E eu fui a mó chatona lá, que eu falei, ai, mano, quer saber? Vai se ferrar todo mundo. Fiquei estressada, era um dia que eu tava no trabalho, sei lá o que, me estressei, menina. Fui embora, o trabalho liberou pra gente gandaiar. Eu não gandei com os meus amigos do trabalho, também não gandei com os meus outros amigos. Eu fui pra minha casa, fui lá e encontrei a minha mãe, que precisava de umas ajudas lá de finanças lá no trabalho dela. Eu fui lá, ficou o Brasil inteiro gritando por causa de futebol, e eu com a minha mãe, uma planilha aberta do Excel, vendo lá as coisinhas do brechó dela. Eu tava cagando pra futebol e Copa do Mundo e a puta quebrada. Eu tava nem aí pra nada disso. Olha só, essa Catiele, quem era essa Catiele de 2018, não é verdade? E aí, na última Copa, já era uma Catiele que já gostava de umas biritinhas de um negócio. Aí eu fui ver lá com os meus amigos, mas de novo, focada 100% no litrão. Mal olhava para a tela, porque ainda quando olhava para a tela, via aquele verde, pujante, onde eu não conseguia prestar atenção no que estava acontecendo. Mas tinha a bagunça, que já me levava, então eu fui lá, fui atrás, inclusive, foi vindo no último jogo que o Brasil jogou, foi o meu primeiro, na minha primeira semana já morando fora do Brasil, e lá onde eu fiz amizades com pessoas pelo puro acaso de ir para um bar, ver um jogo do Brasil e fazer novas amizades a toque de caixa, e foram pessoas que ficaram muitos anos na minha vida. Então, assim, pra você ver, né, como a Copa do Mundo une o brasileiro onde quer que esteja, desde que ele permita, né, que a Copa do Mundo e que o espírito futebolístico o transcenda, que agora é o que eu vivo. E é engraçado porque agora quando a gente fala de estar fora do Brasil, tem muitos brasileiros que fazem questão de usar a bandeira, de, sabe, usar os elementos do Brasil, e até nesse vídeo que eu vi hoje, falando dessa questão do futebol, o cara tava falando exatamente de que as pessoas, talvez ele tava falando de pessoas como eu e você, porque ele tava falando exatamente, essas pessoas que o brasileiro sempre teve essa estética de ficar usando camiseta de time de futebol, e agora porque é Copa do Mundo a galera tá querendo usar roupa de time, assim, mas toda estilizada, querendo trazer um look meio europeu, assim, pra um look que já é Brasil, aí já vou falar disso, né, que esse Brazilian core que tá rolando solto. Mas essa questão das pessoas morarem no exterior e não terem vergonha de usar mesmo a bandeira do Brasil, de usar a camiseta e outros acessórios, né? Eu vou falar que eu sempre fiquei meio assim,
de usar coisas que identificassem de onde eu sou, até para que isso não interferisse o tratamento que as pessoas iam me dar, ainda mais estando num país bastante xenofóbico, né? Mas a questão também de eu não gostar das pessoas saberem de onde eu sou, isso eu não curto. Eu acho assim que quanto menos a pessoa saber de mim, melhor, ou que ela saiba de mim só o que eu quero que ela saiba de mim naquele momento, com autorização minha, a nível D. Quando eu fazia a faculdade, eu nem gostava de usar a mala do curso, porque eu não queria estar no ônibus com a pessoa sabendo o curso que eu fazia e a faculdade que eu pertencia, porque essas informações poderiam dar pra ela a confirmação de tanto estereótipo que ela tem e ela não ia saber metade da missa. Ela ia olhar lá que eu estudava na PUC, ela ia achar que eu era filhinha de papai, por mais que eu estivesse pegando um ônibus com ela ali, transporte público, lotação, ela ia achar isso, que eu era bolsista, que eu tinha ganhado ali uma oportunidade do governo inesperada, terceira chamada pra estar ali na PUC? Jamais, ela ia achar mesmo que eu era uma arrombadinha que tava tirando vaga dela. E tudo bem ela achar isso, eu também não mando no pensamento das pessoas, né? O que elas querem pensar de nós. Mas é isso só pra te contextualizar, que desde então, eu nunca tinha usado nada do Brasil. E aí, pra essa Copa, eu falei, cara, quer saber? Me sinto preparada. A última Copa, eu usei as cores da Copa, né? Eu usei uma camisa verde, depois teve outra que eu usei uma amarela, mas assim, literalmente só uma peça de roupa da cor da Copa. Não era nada escrito Brasil, não era nada com parecido com futebol, zero. Só usei as cores mesmo, que já foi um passinho, né? Um baby step que ela teve em relação à sua patriotice. Mas esse ano eu falei, cara, vou chutar o pau da barraca e vou comprar uma camisetinha do Brasil. Eu ia dizer custe o que custar, mas não é bem assim, não é bem por aí, porque o budget da gata é reduzido e então não era só custo que custar. E eu comecei essa saga de ir atrás de camisetinha do Brasil. E pra quem mora fora, principalmente na Europa, gente, tinha um negócio aqui, esses tempos atrás, aqui em Portugal, onde várias lojas estavam, porque o povo não é bobo, né? Sabendo que 10% da população que mora em Portugal é de brasileiro, as lojinhas europeias não é boba nem nada, né? Começou a vender coisinha do Brasil, isso assim há uns 2 anos. Camiseta escrito os nomes das nossas cidades, escrito São Paulo, ou mesmo escrito Brasil com as cores do Brasil e tal. Por quê? Porque a gente é, como eu falei, né? A gente é patriote, onde quer que a gente vá. Só que aí chega na hora da Copa, cadê essas porra dessas camisetas? Sumiram todas. Fui nos 3, 4 shopping atrás dessas roupas, não achava. Uma delas, uma estética pavorosa, eu detesto, que fique claro, eu odeio roupa que tenha uma estética que venha já destruída, acabada, chubanga, desbotada, rasgada. Detesto. E venda isso seja um conceito. Gente, não. Se for pra comprar uma roupa velha, eu uso roupa velha. Eu não vou lá na loja comprar uma roupa nova que é velha, né? Ou uma roupa velha que é nova, na verdade. Não. E aí tinha uma dessa. Horrível. É da Pull&Bear, eu acho. Horrível essa blusinha, detestei. Muito feia. Aí, outra loja que eu achei uma absurda, que é uma denúncia, tá? Que é uma denúncia. Outra loja também que era Bershka. Gente, a roupa foi produzida em larga escala com erro de digitação. Você acredita nisso? E olha que o modelo era bonitinho, era como se fosse uma baby look, uma camisa do Brasil, né? Uma camiseta de time mesmo. Não era amarela, era verde, mas tinha aquele tecidinho, sabe? Um caimento perfeito, lindo, só que em vez de estar escrito Brasil, e aí embaixo eles quiseram colocar uma frasezinha de impacto, que era pra ser minha vida é você, eles escreveram Brasil, minha vida e você. Ou seja, o acento do eles colocaram no E do você. E ficou uma bosta. E você acha que eles pensaram o quê? Nossa, gente, erramos essas camisetas, não vamos vender? Não. Eles mandaram pra todas as lojas, mesmo assim, do tipo, ai, brasileiro fudido. Se for daí, traduziram, não dá nem pra dizer que traduziram no chat GPT, que nem isso se deram o trabalho, né? Que a Bershka é aqui da Europa, né? Você acha que eles quiseram traduzir português fielmente? Foram atrás de corrigir? Nada. Jogaram de qualquer jeito, quer comprar, compra, e talvez até hoje nem perceberam que tá errado. E você acha que eles estão vendendo mais barato porque tá errado? Não, tá lá, normal na loja, custa 20 euros essa bagatela. Pavoroso. E aí tinha outros modelos também que detestei. Ou seja, gente, tudo isso pra dizer que eu, que fui criada num lugar onde todo quanto é tipo de comércio se utiliza da temática Copa do Mundo para vender mais. Mano, você pode ir agora numa funerária no Brasil e você vai ver as cores verde e amarelo como tema de caixão. Você vai agora, gente, em qualquer lugar, mano, você vai agora doar seu sangue e você vai ver que lá no postinho vai ter coisa verde e amarelo. Gente, tudo vira verde e amarelo. E aqui na Europa, não tem isso. Claro que não tô falando de verde e amarelo, mas mesmo as cores do próprio país. Claro que eu não tô na Europa inteira, pode ser que tenha aí alguns países que podem ser mais engajados do que a gente. Por exemplo, a Argentina, não fui lá, mas talvez, chuto eu, né? Imagino eu que talvez esteja assim, e não sei como é que tava na Alemanha, mas eu vou te falar que mesmo em Portugal, que os caras têm o fucking Cristiano Ronaldo,
não tá assim. Porra, lojas às vezes esportivas, lojas tipo, sei lá, o mesmo de roupa, sabe? Cara, o que qualquer lojista no Brasil faria? Pegaria todas as suas roupas das cores da bandeira, ou mesmo as literais camisetas do time e colocariam pra cima, colocariam na vitrine, colocariam nos manequins e você veria, e tudo seria sobre o teu país, o teu time, porque, gente, isso é o que a gente faz no Brasil, né? Mas mesmo o próprio país dos caras aqui, eles não fazem. Então eu fui atrás que nem uma louca de camisetinha do Brasil, não achava, só achei essas coisas pai aí que eu falei pra vocês, escrito errado, ou umas roupas esquisitérrimas. E aí eu tava indo em último caso, aí você fala assim, Catiele, por que você não encomenda então? E o medo de encomendar um treco, que eu fui ver lá umas lojas, encomendar um treco e daqui a pouco o Brasil já saiu da Copa e a roupinha da Shein e da Temu ainda não chegou. E eu já vi gente relatando que aconteceu exatamente isso na última Copa. Foram lá, encomendaram, o time já saiu da Copa e daqui a pouco chega lá a blusinha da pessoa. E ela não teve nem tempo de usar. Então, todas as lojinhas que eu tava vendo, o tempo era gigantesco de espera, nesse sentido, que eu acho que gerou uma demanda, né? Enfim, sei que por último caso eu tava quase comprando nessas, tipo, marketplace do Facebook, OLX da vida, né? E só ia comprar porque tava lá que a pessoa ia entregar pessoalmente, porque até se fosse pra me entregar, eu já ia ficar desconfiada, porque o que tem de brasileiro trambiqueiro, que sabe que a gente quer camisetinha da Copa, já tava super faturada, tá? Tava 20 euros uma camiseta falsificada. Aí eu falei, gente, tudo bem, em último dos casos, não queria pagar 20 euros, mas em últimos dos casos a gente talvez recorra a isso. E no fim, menina, alguém me diz, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, e aí alguém falou, vai na lojinha do chinês e vê se o chinês tá vendendo camiseta do Brasil. Porque como eu te falei, as pessoas não expunham as coisas na vitrine. Menina, me enfiei numa loja lá do chinês, que aqui na Europa tem bastante lugar que tem, assim, lojinha de chinês. Fui lá no segundo andar, lá no fundo, e não é que tinha ela, linda, maravilhosa, mais que falsificada, camiseta do Brasil, por 8 euros, uma bagatela. Meu, amei. Do meu tamanho certinho, estica, único defeito, escrito Neymar Júnior nas costas. Mas tudo bem, foi o que deu. E é essa a minha aquisição. E foi engraçado porque, como eu falei, eu nunca tinha exposto assim, né, publicamente, ai, sou brasileira. Não que eu esconda, como eu falei, mas tipo, sair na rua com uma camiseta pra que todo mundo veja de onde eu sou. Seja, até a gente até se tivesse escrito, talvez eu ia falar assim, né, Curitiba, que é a minha cidade, talvez eu não me importasse, porque realmente as pessoas não conhecem, não sabem o que é. Agora, Brasil, todo mundo reconhece. Então eu fiquei, quer saber? Foda-se. Eu tô saindo porque eu ia no barzinho pra ver o jogo. Era coisa de algumas quadras pra eu andar com a minha camisa. Eu falei, quer saber? Vou de cabeça erguida. O meu time tem, o meu país tem 5 estrelas, vocês que calem a boca, sair com essa mentalidade, sair com esse mantra pelas ruas, né, pra também não apanhar, e não ser cuspida por xenofóbico. E daqui a pouco que saio do prédio com a minha camisetinha falsificada do Brasil, escrito Neymar, já vem lá um casal de idosos, eu pensei, ih, é agora, gente, a prova da xenofobia é agora, o que vai acontecer? Se os velhos me passar uma bica aqui, eu cair no chão, vamos ver como é que vai ser. E fui bem linda andando, e aí eles já me olharam e falaram assim, hoje tem o jogo do Brasil. Eu falei, ai, tem sim, daqui a pouquinho, vamos ganhar. Eles, vão sim, vão ganhar com certeza. Aí pronto, era o que eu precisava pra continuar seguindo o meu caminho de cabeça erguida. Eu falei, quer saber? Ótimo, é isso mesmo, o Brasil é foda pra caramba. Calem as suas bocas. O meu amigo falou bem assim, viu como vocês brasileiros são? Em vez de vocês só ficarem na de vocês, vestirem a camisetinha de vocês de boa ali, né? Gostarem do time de vocês, não. Na mentalidade de vocês têm que pensar assim, vai se foder todo mundo, a gente chegou aqui pra mandar nessa porra, vocês têm essa ideia, né? Eu amo, e eu concordo, temos mesmo. Calem a boca todos vocês. E foi com essa camisetinha que o meu sentimento, né, então, ou seja, foi proporcional ao nível da minha entrega e do meu empenho no investimento financeiro dessa camiseta, dessa qualidade dessa camiseta, pensando que eu sou uma pessoa recém-chegada na Copa, recém-chegada no futebol, então ainda me custa pagar um valor exorbitante numa camiseta, né, até porque, como eu disse, usei ela com muita sorte no que é agora, né, no que foi agora o 4º jogo do Brasil, e graças a Deus vou usar ele no 5º jogo do Brasil contra a Noruega. Será que vamos ganhar? Ai, meu Deus, daqui a pouco falamos disso. Mas eu quero deixar de antemão, em relação à minha camisetinha, o meu agradecimento a todo o povo chinês que proporcionou a vinda desses chineses que abriram essa loja perto da minha casa e que tiveram a brilhante ideia de colocar a camiseta do Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Xixi. E assim, né, vou ser bem sincera que até hoje, assim, acho que eu vou usar essa camiseta só em relação a futebol mesmo. Eu sei que a galera do Brasil gosta de usar camiseta de time por aí. Vamos ver, né?
Vai que eu mude completamente, né? Vai que daqui a pouco eu realmente vire uma pessoa, assim, muito orgulhosa. Não que eu não seja orgulhosa do Brasil. Até no vídeo que eu tava vendo hoje, o menino tava falando, né, que as pessoas só estão usando a camiseta agora, que muitas pessoas que são brasileiro raiz mesmo já usam a camiseta de time pra tudo, e esse é o outfit do brasileiro raiz, e não sei o quê, e blá blá blá. Só que, gente, eu tava até falando com o pessoal aqui. Cara, é complicado, né? Porque quando a gente... Isso eu sou super contra. Agora, momento... Não é nem denúncia, é momento militância aqui. Gente, eu sou super contra a gente ter a vinculação dos elementos, né, do nosso país, a nossa bandeira, porra, a camiseta da nossa seleção, vinculada a partidos políticos, porque daí, porra, você vai concordar comigo, né, gente, que toda hora que a gente via uma pessoa para além do universo da Copa do Mundo, ou seja, fora de momentos de jogos do Brasil, etc., trajando uma camiseta do Brasil, ainda mais assim, meio aglomerada, o que você acha? Pronto, olha lá, ó, marcha do Bolsonaro. E ficou meio pejorativo usar roupas assim, né? Olha que merda, né? Eu não posso usar a camiseta da minha própria seleção, do meu próprio país, porque eu corro o risco de ser confundida com um grupo político que, porra, what the fuck, né? Então acho que isso deu uma reduzida na gente poder usar aí a camiseta do Brasil livremente, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai se dar a minha utilização. E essa questão do Brazilian Core que eu tava falando, né? É engraçado porque às vezes a gente vê com muito mais facilidade um gringo usando a nossa camiseta, mas a gente mesmo não usa. Talvez muito por conta disso. E o que o cara tava falando no vídeo, citando ele novamente, ele tava falando disso, né? De a pessoa fazer da camiseta uma estilização meio europeutizada, assim, sabe? Meio assim, pegar uma coisa e deixar estilosa, sendo que é pra ser só uma camiseta, um shortinho, um chinelo, e a pessoa vai lá, incrementa e faz, e acontece, pipipi, popopó, e se distancia, né, de uma coisa que é o dia a dia do brasileiro mesmo, fica muito estilosona, né, e aí você já tá passando mais um outfit, mais querendo trazer a moda, o fashion, do que o seu amor pela sua nação, mas aí já é um papo pra outro momento. Se você é contra isso, comente aqui que eu quero saber. Sei que eu estarei lá olhando o jogo. E, gente, eu vou te falar, lembra que eu disse que eu via só uma tela verde? Agora, gente, eu tô com uma atenção que ela tá sendo desenvolvida. Não sou expert, jamais serei, mas no sentido até de você olhar a bola. Gente, é tão rápido que as coisas acontecem que meu cérebro não consegue acompanhar. E às vezes é uma maçaroca de gente perto daquele gol que você fica assim, entrou, não entrou, foi, não foi, tava certo, tava errado. Eu ainda não peguei esse timing, mas eu tô muito feliz comigo de conseguir olhar o desenho que se forma dos jogadores durante as partidas. Como eu falei pra vocês, antes não era muito perceptível isso pra mim, e hoje você consegue ver os carinha correndo e os carinha adversário indo pra cima deles. E claro que vai ter várias estratégias, né? Mas você vê, assim, o adversário tentando, né, ficar pertinho ali do seu oponente, justamente pra impedir que a bola chegue nele, pra tentar interpelar de qualquer forma. E antes eu não via isso. Eu via, claro, todo mundo indo pra cima da bola, mas hoje eu vejo que não é só indo pra cima da bola. Eles estão indo pra cima de áreas e pontos específicos do campo. E aí a gente tem umas estratégias que a galera vai lá e engana, quer dizer, o chucraninho fala assim, chuta pra mim, aí o Beltraninho finge que vai chutar pra ele, nisso o adversário vai marcar o chucraninho, se fudeu, porque o Beltraninho chutou pro outro lado, era tudo armação, era tudo mentira, era caô, a gente é tudo mentiroso, aí a gente vai lá e consegue mais espaço e faz as nossas jogadas. Gente, eu fiquei passada com essa coisa. A galera sabe mesmo o que tá fazendo, né? Nem sempre. Nem sempre, porque, como eu disse, ainda estou assim, entendendo como é que as estratégias funcionam. E eu acho que tem coisa que é para além da estratégia, né? Tem coisa que exige, acho que do jogador, um reflexo ali que, gente, é só na hora mesmo que a coisa vai ser aplicada. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes ele pode estar em momento de aplicar uma estratégia que ela não vai ser executada da melhor maneira pelas circunstâncias. Às vezes o jeito que foi desenhado, que o adversário ia reagir, não é o jeito que ele reage. Às vezes vem aí surpresas que exigem improvisos, né? E aí a coisa sai do controle. Então, o que a gente tem, né, de gol na cagada, ou gol realmente muito bem orquestrado, que você vê ali, ó, que foi desenhado passo a passo, e a pessoa veio com toda a estratégia do começo ao fim, desenhou, e foi, e é gol, e aí dá aquele gosto, né? Eu não sei o que é pior, né? Pior assim, né? Pior no sentido contrário. Não sei o que é melhor de assistir. Um desenho de um gol que foi bem orquestrado, ou aquele gol na cagada, que você vê a galera se trupicando, se esbarrando um no outro, caindo, tropeçando, e aí o goleiro, coitado, até chega a tocar na bola assim, mas de qualquer forma a bola se embica e Deus age, né?
e aí a bola entra no gol. Olha que coisa linda, que coisa divina. Então é muito legal, tô achando extremamente interessante de assistir. Você que tá me ouvindo e que detesta futebol também. Ai, gente, é assim, né? Não tem como obrigar. Eu costumo dizer uma coisa que é assim pra vida. Tudo que a gente fala que a gente não gosta, eu acho que a gente tem que se permitir experimentar novamente depois de certo tempo, sabe? E tem tanta coisa na minha vida adulta que eu falava a vida toda que eu não gostava e que hoje, em um novo momento, numa nova KTL, eu sinto que eu me permiti gostar. E não é só futebol, inclui nessa lista também música eletrônica, inclua nessa lista também carnaval, inclua nessa lista também café, tá? Gente, tem várias coisas, melancia, melão. Pode incluir, pode incluir. E então, assim, eu não me apego mais. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Sabe o que eu acho mais interessante? E essa é que eu vou fechar, inclusive, o quadro e o episódio com essa reflexão. Quando a gente fala que a gente não gosta de uma coisa, poxa, a gente se fecha num mundinho tão pequenininho, porque por mais que o mundo seja vasto e tenha tanta coisa pra gente conhecer, é difícil se até o que já existe você se fecha e fala que não gosta. Não é que você tem que gostar de tudo também, não é por aí. Você tem super direito de não gostar de algumas coisas. Mas quando a gente passa a gostar de uma coisa que a gente não gostava, facilita tanta vida. É tipo assim, poxa, em vez de eu parar, deixa eu aprender do zero e passar a gostar de esgrima. Não sei nada disso. Aí um dia eu quero pegar pra gostar disso. Tem que aprender do zero, tem que ir atrás. Eu nunca ouvi falar disso, nem é tão popular, nem é do Brasil, não tem nada a ver com isso. Versus, eu já gostar de uma coisa que tá intrínseco, uma coisa que eu cresci vendo, uma coisa que todo mundo ao meu redor já está fazendo, uma coisa que já tá aí pra gostar, uma coisa que já tem incentivo, né, visual, publicitário, tá todo mundo falando disso, é só você ouvir, tá todo mundo assistindo, é só você ir lá e ver também, né? Eu sei que a gente gosta de ser diferentão, a gente gosta de ser do contra, todo mundo gosta, mas eu não gosto. Eu já fui essa pessoa também. E tá tudo bem, você pode ter esse seu momento. Mas se algum dia, como eu, você também quiser dar uma chance para o futebol, eu vou te falar que é bem gostosinho, é bem interessante você ter essa sensação de você conhecer uma coisa e descobrir uma coisa nova, e aí você ir aprendendo aos poucos e fala, caramba, então isso é aquilo, que interessante. E aí, principalmente nisso que envolve um grupo de pessoas celebrando todas juntas, né, uma coisa que é nossa, ou seja, se o Brasil ganhar eu também ganho, entendeu? Porque aí eu saio com a minha camiseta do Brasil e os senhorzinhos da rua falam, que legal, o Brasil ganhando, uhul, e as pessoas têm que lamber o chão que a gente pisa porque a gente tem 5 estrelas na nossa camisa, olha que coisa legal, que coisa bacana. Então, deixo aí o meu conselho, você que sempre odiou alguma coisa, dê uma segunda chance, né, seja futebol, seja algum alimento, só não vale ex, tá? Só não vale coisa tóxica pra sua vida, tá? Isso aí você continua não gostando. Mas não mais, dá uma chance, menina e meninos. Então é isso. Agora sobre o jogo, gente, que vai rolar aí, se vamos ganhar ou não, se vem aí o Hexa, olha, o que eu tô... claro que assim, né, quando a gente tenta ser racional, a gente pensa, pô, já tem tanto tempo que a gente não ganha essa caralha, né, desde 2002 que a gente não ganha nada, que a gente fica realmente pensando, será se vamos? Então a gente para e pensa, pô, acho que não, até os chats, né, estão falando ali, foram perguntar para todas as IAs, o Brasil vai ganhar? Falaram, olha, tem uma chance ali de 6%, tá ali na sexta colocação de possibilidades, mas ainda vem outros países na frente. Bom, se bem que agora cair na Alemanha, pode ser que a gente suba também. Tem que perguntar de novo pra Iá o que ela acha. De qualquer maneira, a gente sabe, né, porque o nosso cérebro já tá vendo que a gente não ganhou tantas, que a gente pensa, poxa, né, outro time, já não é aquele Brasil, né, como muitos falam, a gente já tem um futebol muito contaminado pela técnica europeia, a gente já não tem tanta aquela criatividade do brasileiro, muito pessimismo, né, muito achismo. Mas é legal, porque não a gente agora dançar junto com a esperança, que é o pior sentimento que o ser humano pode ter, né? Ilusório, cego, doentio, que é a esperança de que o Brasil vai ser hexa. Por que não, menina? A gente acredita em tanta coisa, por que não mais essa? Como eu disse, KTL do futuro, eu espero bem que você solte esse episódio antes do último jogo, que a gente já sabe, né, que se a gente sair, saiu, mas eu quero dizer que se sairmos, saímos de cabeça erguida, bons momentos, eliminamos o Japão, e a gente vai seguir fazendo meme, falando mal de todos os outros times que ficarem, e é sobre. Aí a gente deu vários close, a gente fez várias coisas e foi ótimo, inclusive que fique claro que se a gente perder essa masculina, não vamos abaixar a cabeça porque 2027 é momento do futebol feminino, que você vai sim respeitar e você vai sim assistir e você vai sim comemorar também com o mesmo vigor e fervor que você comemora os meninos jogando. A gente vai comemorar as meninas jogando também, que a saber, a maior jogadora do mundo é a Marta, a nossa brasileira que tem mais gols do que o Messi. É ela, o nome. Então a gente vai seguir torcendo, não tem problema. Ai, não ganhou essa aqui agora dos meninos? Não tem problema. A gente ganha. Ano que vem a gente tem essa esperança do ano que vem também, tá bom?
isso, gente. Eu queria compartilhar um pouquinho. Tô super animada. Tô adorando conhecer esse mundo do futebol. Eu tô igual aquele vídeo das meninas que estão aprendendo termos genéricos sobre o futebol e elas ficam soltando essas frases genéricas durante o jogo. Tipo, eu olho lá e falo assim, meu, tá muito espaçado, cara, fecha o campo, fecha, vai lá, marcação, não sei o que. Meu, eu só falo merda. E eu tô super comentarista. Falo mal, fico, meu, como assim? O cara tá puxando a camiseta do outro, como assim empurrou o outro, larga ele, que isso, que falta é essa? Nossa, que juiz ladrão. É isso, gente, essa sou eu. Te aconselho a fazer o mesmo. Se você não quer gostar de futebol, esteja presente nesse ambiente só pra azucrinar e encher o saco de quem tá assistindo com seriedade. Fique falando isso, pesquise frases aleatórias pra você comentar olhando pra tela e parecer que você sabe alguma coisa. Tô adorando fazer isso. O importante, gente, é a gente se unir, é a gente celebrar, é a gente ter bons momentos e pelo menos assim por alguns minutos a gente ter aquele quentinho no coração de ver que é o nosso Brasil, é o nosso país que tá lá na telona pro mundo inteiro ver e graças a Deus a gente tem várias nações além do Brasil que também torcem pra seleção brasileira, né? A gente vê o pessoal lá de Bangladesh, a gente vê muitas pessoas da Ásia, né, de modo geral, ele também gostando muito e torcendo pra nós, então é muito bom fazer parte, né, de uma nação cheia de lovers. As pessoas nos odeiam muitas vezes, sim, somos inconvenientes às vezes, também, mas no fim, como eu já falei, é Brasil, porra, e vão pra cima. Um beijo pra você que assistiu, na verdade, você que ouviu o Cativeiro Cast de hoje, e não se esqueça de seguir lá no YouTube e também no Spotify, Cativeiro Cast. Tem esses episódios, né, mais relax pra você ouvir enquanto lava a louça, enquanto lava o banheiro, faz academia, vai pro trabalho. E também tem os episódios mais, né, de reflexões que você pode contar toda semana também no Cativeiro Cast. É isso, gente. Se quiser me seguir no Instagram também tem Cativante. Todo o conteúdo de coisas aleatórias você encontra lá, tá bom? Um beijinho e até a próxima. Acabou! É penta! É penta! Acabou! Brasil! É penta! É penta! Campeão mundial! 2-0 em cima da Alemanha!